tarde. Cá estou eu para mais uma live com a Hilda, deste de dentro para fora, dar voz às emoções. E na semana passada falámos de sentir, acolher, aceitar, perdoar, libertar. Hoje vamos falar de aceitação, porque é um passo onde muita gente tropeça. E quem não acompanhou as lives anteriores, estão no meu canal do YouTube, podem procurar por Sandra Caracol, que acho que é mais fácil do que o Growing Together. E dar aqui, esperar aqui que olá Vítor, boa tarde. Vamos falar aqui sobre aceitação, a perspectiva da Hilda à luz do método Luizei, a minha da parentalidade, de como é que nós transformamos estas emoções todas na relação com os nossos filhos, como é que isto nos afeta, como é que podemos lidar de outra forma. Alô! Alô, boa tarde! Bem-vinda! Olá, Sónia! Também juntaste aqui a nós! Tão bom! Ora, vamos falar então hoje aqui desta questão da aceitação, não é mesmo? É verdade, é verdade. Aceitar o quê e porquê? Exatamente. Boa tarde, Vítor. Então aqui a pergunta que hoje queremos deixar-vos é: será que já alguma vez disseram para aceitar uma situação e sentiram que isso era o mesmo que desistir ou deixar passar? Peço desculpa aqui pela minha senhora. Aceita que o cão está a ladrar. Exatamente. Pega tu. Quem concordar deixa aqui uma reação. Pode ser quem já sentiu isto. Eu já, garantidamente. Aceitar isto mesmo, não é? É perceber que o momento é assim. Neste caso temos o cão que está a refilar, mas está tudo certo. Se nós não aceitarmos, o que é que acontece? Entramos em stress, não é? E não pensa nada. Normalmente, não é? A Tana diz, para tudo, vamos parar já com a live. Nada disso. Vamos aceitar, vamos acolher e respirar fundo. Inspira, expira e não pira. Não é assim? Exatamente. Aliás, a Nina já é uma presença constante que a Sónia, que já nos segue, já diz olá, Nina, portanto já a conhece, já sabe como é que ela gosta sempre de dar aqui o seu olá. Mas vamos voltar então aqui à aceitação e se me permites, Hilda, porque realmente este o aceitar é algo que eu tenho vindo a trabalhar já há muitos anos. E a primeira vez que eu tenho consciência de lidar com isto, assim, de uma forma, neste caso, de sentir para mim que aceitação era conformismo, era um desistir dos meus sonhos, era quando eu estava, nos primeiros anos ainda, no banco, e detestava aquilo. Realmente eu nunca me identifiquei, eu acho que aquilo é para pessoas que estão aqui num quadrado e eu nunca encaixei, eu sempre fui assim uma forma, ou sem forma propriamente dita. E eu lembro-me tão bem de uma vez numa pausa para almoço, de estar a falar com alguns colegas e de manifestar que realmente eu sentia falta de algo que tivesse a ver comigo. E um colega meu diz-me: oh, Sandra, mas aqui tens um ordenado, pronto, tens, isso é bom, até nos pagam bem. E aquilo para mim, não, porque para mim aceitar aquele trabalho, aceitar ir trabalhar todos os dias para o mesmo local onde eu não gostava, era um conformar, era um desistir de que poderia haver alguma coisa que eu gostasse mais. Tem sido um processo longo. Antes de eu sair do banco, que já fez 5 anos, já vai caminho dos 6, portanto 27 anos depois de entrar, eu realmente percebi que aceitar não tem nada a ver com desistir, com conformar. E o último ano no banco foi uma prática da gratidão, porque realmente eu estava lá porque precisava do ordenado, era um facto, e ao mesmo tempo permitia-me já naquela altura praticar a minha própria inteligência emocional, as coisas que eu já vinha a aprender e de pôr em prática e tanto ver o lado positivo, como é que eu conseguia lidar com aquilo e que de facto conseguia sim ir trabalhar todos os dias para um lugar que não era aquilo que eu gostava, mas continuar a trabalhar nos meus sonhos e naquilo que realmente me fazia sentir realizada, que era algo que eu tanto desejava e que demorei muitos anos a conseguir. É isso mesmo. E aceitar, costuma-se dizer que aceita que dói menos. Exatamente. E primeiro de tudo é aceitar que nós estamos numa situação que não nos é favorável, que não nos traz bem-estar. Portanto, esse é o momento de aceitação. Porque quando nós não aceitamos, nós zangamos-nos,
ficamos com raiva, ficamos com culpa e não saímos do mesmo sítio. É como se quando nós estamos a conduzir, quando nós estamos a entrar, por exemplo, numa estrada de muita areia, e o carro começa a patinar, e nós temos duas opções. Ou continuamos a acelerar e o carro continua a patinar e nós cada vez vamos mais a fundo e não conseguimos sair dali. Ou então arranjamos forma para procurar uma tábua ou uma coisa qualquer para o carro deixar de patinar e sairmos dali. E na vida real isto acontece. Nós primeiro temos que olhar para aquilo que nos está a acontecer e aceitar que assim é. Foram as circunstâncias da vida, foi a nossa própria forma de pensar e de sentir que nos trouxe até ali. Então está tudo certo, aceitamos que assim é. Mas também precisamos de aceitar que temos a força, a coragem, a inteligência suficiente para sair de onde estamos. E foi o que te aconteceu. Tiveste essa capacidade de perceber, ok, eu aceito que eu estou aqui nesta situação que me traz algum benefício, mas que também não me satisfaz de todo, mas também aceito que tenho a capacidade para sair daqui para fora. E é isto que acontece no nosso dia-a-dia, e é isto que acontece certamente com os pais que muitas das vezes entram em conflito com os filhos, não é? E é a dificuldade de aceitar os nossos filhos, muitas vezes como eles são, e isso é uma coisa que eu vejo muito lá fora, porque aquilo que eu felizmente tenho de pais que chegam até mim, maioritariamente mães, mas é aquela de Sandra, ajuda, eu preciso de aprender a lidar melhor com os meus filhos, mas de facto lá fora o que eu vejo muito é pessoas a tentar mudar os filhos, a dar medicação aos filhos para que eles sejam mais calmos, a levar ao psicólogo e resolva o problema do meu filho, à procura de rótulos, seja o hiperativo, o comportamento, como é que é qualquer coisa opositor, agora não me vem o nome completo. Isto são rótulos apenas. A nossa dificuldade é em lidar com o comportamento dos nossos filhos. E se é verdade que muitas vezes nós mudamos, e no meu caso concreto, e muitas das mães que acompanham, com quem faço a mentoria, que sentem que mudam realmente, que quando mudam o comportamento dos filhos muda também, não é sempre, obviamente, porque muitas vezes a criança precisa de ajuda, pode precisar de algum tipo de medicação, mas infelizmente a maioria das vezes é esta dificuldade em aceitar a criança que temos, dificuldade em lidar com as emoções que o mau comportamento da criança nos provoca e então resistimos. E há uma frase que eu adoro de Byron Katie, que é: quando lutamos contra a realidade, perdemos. Só 100% das vezes. Porque é isto, é o que tu estavas a dizer. E aqui eu também quero só deixar esta salvaguarda que aceitar o comportamento dos nossos filhos, aceitar o temperamento, não é aceitar o mau comportamento. Não é pronto, porque ele é assim, vamos aceitar. Não, cuidado, isso é permissividade. É aquele aceitar que ele tem um temperamento forte e sim, ok, então como é que eu lido com isto? Eu preciso de estratégias. Foi o que aconteceu a mim, eu não conseguia lidar com o temperamento da minha filha. Constantemente a desafiar-me, constantemente a questionar-me, teimosa até dizer chega, tinha o porquê que era interminável. E não foi só a idade aquela fase dos dois, não é? A idade dos porquês. Da minha filha demorou uns anos até abrandar. É aquela de eu preciso de estratégias. E isto vai ao encontro e agora eu já te dou a palavra que isto hoje toca um tema. Eu avisei-te, que este tema hoje tocava muito, que sim, tem que ter cuidado. Mas muito rapidamente também esta questão de perdi o fio, a meada. Do aceitar que não é por causa deles serem rebeldes que nós aceitamos a rebeldia, é aceitar ou melhor, não é aceitar o mau comportamento, é aceitar que eles são assim, arranjarmos estratégias para saber trabalhar com eles. Isto por causa do quê? De que muita gente também tem aquela resistência e nós estamos numa sociedade assim desconfiada, que primeiro diz que não. Eu não preciso de ajuda para educar os meus filhos. Não, realmente não é. Mais do que educar os filhos é ensinar estratégias para
equilibrar a firmeza com a gentileza, para lidarmos com as nossas próprias emoções, porque quando nós o conseguimos fazer, lidamos com o comportamento dos nossos filhos de outra forma completamente diferente. E quem está aí desse lado, se calhar já passou por aquela situação de que há um dia que chega a casa em que o dia correu tão bem, está animada, está tranquila e conseguiu lidar com o comportamento do filho e se calhar ter calma, e o que é que se passa contigo hoje, de uma atitude. E se calhar uma semana depois a criança faz exatamente a mesma coisa e o dia correu mal e estava irritada e perdeu a cabeça. E as coisas foram completamente diferentes. Portanto, isso mostra que, na esmagadora maioria das situações, a forma como nós lidamos com os nossos filhos impacta muito e o que nós queremos é que realmente eles cresçam com uma série de habilidades, de capacidades que nós também precisamos de dar o exemplo. É isso mesmo. E tu no início falaste de que te sentias num quadrado no banco. E a dificuldade que nós temos em aceitar os outros, seja os nossos filhos, seja os nossos companheiros, quem quer que seja, a dificuldade que nós temos em aceitar os outros tem a ver com os quadrados em que nós vivemos. Nós vivemos mediante normas que nos são incutidas desde pequeninas, umas mais certas, outras menos certas, mas quando nós vivemos mediante essas normas, nós temos medo que os outros fujam dessas normas. Normas nas quais nós acreditamos. Nós acreditamos que as pessoas têm que ter este tipo de comportamento, esta forma de pensar, esta forma de agir. E quando isso vai contra as nossas normas, quando as outras pessoas vão contra as nossas normas, nós aí temos dificuldade em aceitar. E então aqui o trabalho é perceber que efetivamente cada pessoa tem a sua forma de ser, a sua forma de estar e não quer dizer que esteja certa, mas também não quer dizer que a nossa forma de ver está 100% certa. O meu olhar, isto é a mesma coisa que eu estou a olhar para ti, estou-te a ver de determinada forma e tu estás a olhar para ti próprio e de certeza absoluta tu estás a ver de uma forma diferente. É o famoso 6 e 9, não é? Exatamente. Não é cada um de um lado e teimam que cada um tem razão e no fundo os dois têm razão. Exatamente, é isso mesmo. Por isso, o aceitar tem a ver primeiro com esta questão de, ok, esta pessoa tem estas características, o meu filho tem estas características, eu vou parar, vou perceber porque é que tem estas características e depois, se eu chegar à conclusão que efetivamente não são favoráveis ao crescimento dele, aos valores dele, ao bem-estar familiar, a tudo o que faz parte da vida do filho, então é assim, nós tentamos intervir de uma forma consciente de que eles têm a sua própria personalidade. E quando se diz em relação aos filhos, diz em relação aos parceiros, diz em relação aos colegas, é super importante. E estamos aqui a falar de relacionamentos, mas também podemos falar, por exemplo, de doenças. Porquê a mim? Porquê é que me aconteceu a mim esta doença? É assim, aconteceu porque haverá muitos motivos, certamente, mas o que é facto é que aconteceu. Então vamos aceitar que está essa doença. A partir do momento em que aceitamos também a responsabilização por saber qual é que vai ser os próximos passos para sair desse estado de doença em que nós estamos. Portanto, tudo passa por aqui. Aceitar que existe um problema e aceitar que temos a capacidade para sair do problema. Mesmo. Sim, aparentemente. Estavas a falar ainda a questão do quadrado que eu referi e isto vem tudo também da forma como nós fomos educados. Porque quando nós tínhamos lá alguns maus comportamentos e nos diziam que não podes portar assim, que és feio, que és menina feia, um mau menino, e isto vem para o és, quem nós somos. Então nós crescemos a acreditar que não somos bem como somos, não somos bons o suficientes, que não enquadramos naquele tal quadrado, então sentimos mal por isso. A nossa sociedade está formatada assim. As escolas tentam formatar que as crianças estejam sentadas durante aquele período de tempo todo caladinhas, sossegadas no seu lugar, só a ouvir o professor, e as crianças de hoje estão a rebeliar-se contra isso, porque cada vez mais estamos numa sociedade livre, onde é permitido falar, expressar, mas as escolas estão como eram e em termos de educação, seja nas escolas, seja em casa, continuamos a tentar
forçar as crianças a encaixar naquele quadrado. Depois é aquela questão, como não nos sentimos bem com nós próprios, achamos que devíamos ser melhores, preocupamos com aquilo que os outros pensam de nós, e depois é uma bola de neve por aí fora, que de autocrítica, que depois só nos faz sentir pior, e a bola de neve vai aumentando em todos os sentidos, e nós vamos sentindo pior, e vamos lidando pior com os nossos filhos, e por aí fora, e realmente isto é... Deixa-me só fazer aqui menção a algo que nós já temos tido esse cuidado e hoje quero reforçar. Cada um de nós está a fazer o melhor que pode. Exatamente. Somos nossos filhos. Nós somos mães e sabemos que não há certo nem há errado, há aquilo que nós conseguimos fazer no momento a momento. Não se sintam culpados porque, ai meu Deus, eu tenho esta dificuldade em aceitar que o meu filho seja assim, mas como é que eu agora vou fazer isso? Está tudo certo, não há culpa, cada um faz conforme pode. A aceitação começa dentro de cada um de nós. Eu não consigo aceitar as diferenças do meu filho ou da minha filha se não conseguir aceitar as diferenças dentro de mim. Tal e qual. Se eu sou criticada, se eu me critico porque não sou suficientemente boa naquilo que eu queria, porque tenho estas características e não queria ter, se eu não aceito isso dentro de mim, eu também não vou aceitar no meu filho ou em quem quer que seja. Portanto, mais do que se preocuparem com a aceitação das diferenças que encontram nos filhos, preocupem-se com a aceitação nas diferenças que veem em si próprios. E falaste de culpa, e nós fizemos há muito pouco tempo uma live que eu acho que foi interessantíssima sobre culpa. Está aqui no Instagram, mas também mais fácil de encontrar no YouTube, que temos um playlist mesmo de dentro para fora. Basta procurar por Sandra Caracol no YouTube, Growing Together também, com as duas coisas chegam lá de certeza absoluta. E acho que hoje ficamos por aqui, não é? Voltar só exato, a recordar que temos o nosso canal no WhatsApp. Já está aberto, já muitas de vocês já viram, obrigada. Só recordar que têm que ativar as notificações, porque os canais do WhatsApp, ao contrário das mensagens, se não ativarmos as notificações, não recebem. E nós já lá temos conteúdo. Temos a carta, queres mostrar a carta de hoje? Ai, agora que tu me falaste nisso, eu já publiquei e já gravei. A carta faz parte aqui dos Pensamentos do Coração, o oráculo da Louise Hay, em que nos traz uma mensagem, hoje traz uma mensagem muito bonita sobre a responsabilização da nossa doença e que falando, aqui está ela. Estou a dar o próximo passo para a minha cura. E esta cura pode ser cura emocional, mental, física, seja o que for. E porque estou a dar o próximo passo? Nós estamos aqui a falar desculpa, perdeu-me. Agora falhou-me a palavra. Agora foste tu. Sei lá, já falámos tanta coisa. Estamos a falar de aceitação. Há que aceitar que nós temos o poder de transformarmos o que quer que seja. E esta carta, estou a dar o próximo passo para a minha cura, é nós aceitarmos que temos esse poder. Seja a cura nos relacionamentos, seja a cura de doenças, seja o que for. Nós temos este poder de nos transformarmos. Mas temos que começar sempre por dentro de nós, começar a olhar para dentro de nós. Primeiro nós, para depois cuidarmos dos outros. É isso. Portanto, está lá da carta no grupo. No canal. Tu falas um bocadinho mais sobre isso e eu trago a perspectiva da parentalidade para esta reflexão que também é tão importante, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas diferentes, depois não conseguimos, e como é que isso afeta em termos de parentalidade e tudo isso sempre. Portanto, vou deixar o link nos comentários, tenho que acrescentar na bio, por acaso ainda não tem, mas também não se esqueçam, sigam a Hilda em Vibra pela Vida, sigam o canal do YouTube com a playlist de dentro para fora e contamos convosco na próxima sexta-feira para mais um episódio de dentro para fora e vamos falar um bocadinho mais destes espaços, da libertação, como é que podemos dar o passo a seguir. Combinado? Obrigada por estarem desse lado, um beijinho. Até quarta, tudo bom.